Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ailton da Silva, trazendo a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Peço que vocês vejam o vídeo até o final. Amém? Se você puder se inscrever, você vai estar ajudando o canal a crescer cada dia mais, a levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Amém? Se puder também, compartilha. Envia para alguém que você se lembra, algum amigo seu. Amém? Eu creio que a palavra do Senhor pode todas as coisas. Amém? Porque através da palavra nós temos a direção do Senhor. Que é através da palavra que nós temos o privilégio de se aproximar do Senhor. Amém? E o texto hoje que eu vou deixar se encontra em João, capítulo 2, a partir do verso 1. João, capítulo 2, a partir do verso 1, que vai falar sobre Jesus transforma água em vinho em um casamento. Essa palavra que eu vou deixar hoje é para você que é casado, está pensando em casar. Amém? Veja o vídeo até o final, amém? Que eu creio que o Senhor vai falar com você. Vai dizer assim: no terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? É um texto bem conhecido dos irmãos. Você já deve ter ouvido alguém falando sobre esse texto. E vai falar que Jesus, ele e seus discípulos e sua mãe haviam sido convidados para um casamento. E detalhe, irmãos, nessa época, os judeus, quando tinham um casamento, esse casamento durava uns 7 dias. E o texto vai dizer que Jesus foi convidado para esse casamento no terceiro dia. Isso quer dizer que já tinha passado 2 dias de casamento. E naquela época, os primeiros dias de casamento, as pessoas mais importantes, mais bem vistas na sociedade, eram as que seriam convidadas no início do casamento. E naquela época, Jesus ele é convidado no terceiro dia. Isso quer dizer que o noivo desse casamento, o pessoal que organizou o casamento, não tinham Jesus como prioridade, como importante, porque ele só vai ser convidado no terceiro dia. Amém? Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra e toda glória, porque mesmo assim, mesmo aquele povo desprezando o Senhor, não convidado ele no início do casamento,
mesmo ele sendo convidado, com o casamento já adiantado, já começado, mas ele está presente naquele casamento. E algo maravilhoso vai acontecer. Acompanhe comigo no texto. No versículo 3, vai dizer que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E algo que o vinho representa, representa a alegria, o amor. Nesse momento, no casamento, tinha acabado a alegria. Porque nesse momento estava acabando o casamento. Porque não ia ter mais festa. Porque a alegria estava acabando. Veja bem o que o texto diz. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ou nós podemos dizer: eles não têm mais a alegria. Porque o vinho representa a alegria naquela época. E no versículo 4 vai dizer: Jesus diz: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Naquela época, irmãos, todos aqueles que haviam sido convidados para o casamento, ao entrarem, deviam se limpar ou se purificar. Esses potes serviam para isso, para que todo aquele que entrasse no casamento se limpasse, ficasse purificado. E o texto vai dizer que Jesus vai dar uma ordem aos serviçais. No versículo 7 vai dizer: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Isso também quer dizer que já não tinha mais água para a purificação naquele momento. Isso também diz que muitos entraram naquele casamento sem se limpar, sem se purificar, mas Jesus está presente. Tenham isso em mente. Jesus está presente nesse casamento. Amém? E no versículo 8, disse: então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Porque Jesus manda os serviçais levar aquela água transformada em vinho ao encarregado da festa. Porque o encarregado da festa já estava pronto para decretar o fim daquele casamento. Porque não tinha mais alegria. E o encarregado da festa, quem era o responsável para conduzir aquele casamento, já não havia mais vinho naquela festa, ou já não havia mais alegria. E Jesus disse aos serviçais: levem ao encarregado da festa. Aleluias. E os serviçais assim fizeram. Versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o que Jesus faz quando Ele está presente, quando nós convidamos o Senhor para dentro do nosso casamento. E vai dizer assim também: então chamou o noivo. Aqui o encarregado da festa está chamando o noivo. E no versículo 10 ele vai dizer: e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Aleluias. Neste momento aqui, o encarregado da festa, ele tinha provado a água transformada em vinho. E ele vai relatar que era de costume, naquele tempo, que o melhor vinho era servido no início. E já quando muitos já beberam bastante, o vinho inferior era servido.
E ele vai dizer que, mas você guardou o melhor até agora. Aleluia. Esse texto é poderoso, irmão, porque ele vai relatar, você guardou o melhor até agora. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Aquela alegria que eles tinham no início, que eles pensavam que era alegria, mas na verdade era momentânea. Na verdade, essa alegria ia chegar um momento que ia acabar. Essa alegria ia chegar um momento que não ia ter mais. Mas a verdadeira alegria é o Senhor, é aquilo que Ele faz. Amém? Porque aqui o texto vai dizer que o encarregado da festa vai dizer, mas você guardou o melhor até agora. Aleluia. Veja bem, que aquilo que estava pronto para terminar, o encarregado da festa ia cancelar aquele casamento, não ia ter mais casamento. Mas Jesus estando no ambiente, irmão, a alegria é o Senhor. Ele estando no casamento, irmão, ele estando no ambiente, tem alegria. Não a alegria que o mundo dá, não a alegria que o mundo oferece, mas uma alegria eterna. Amém? E vai dizer também, você guardou o melhor até agora. Aleluia. Fiquem com esta palavra, irmão. Leve, convide Jesus para o seu casamento. Porque sem Ele não tem alegria no casamento. Mas Ele estando no casamento, tem alegria. Amém? Porque aqui nesse momento, o encarregado da festa já estava pronto para decretar o fim daquele casamento. Mas Jesus, Ele estava no ambiente. E eu digo para você, convide Jesus para o seu casamento. Chame Jesus para o seu casamento. Porque tem muitos casamentos que têm findado, têm acabado, por causa que deixaram de convidar o principal, que é Jesus, para dentro do seu casamento. Por isso convide, chame o Senhor para o seu casamento, porque sem Ele nada podereis fazer. Muitos pensam, como é que eu posso dizer, buscar uma alegria que o mundo oferece, mas é algo momentâneo, é uma alegria passageira. Mas o Senhor diz para mim e para você, o que tenho para você, o que eu tenho para o seu casamento é algo eterno. Amém? Fique com essa palavra. Tenha uma semana abençoada por Deus. Que você possa meditar na palavra do Senhor. Que você possa confiar no Senhor. Chame o Senhor para o seu lar, para o seu casamento. Amém? Fique na paz. Tenha uma semana abençoada por Deus. E muito obrigado por ficar até aqui, assistir o vídeo completo. Amém? Porque eu creio, irmão, que onde a palavra do Senhor chega, ela muda, ela transforma, ela coloca de pé aquele que está abatido. Amém? Fique na paz, tenha uma semana abençoada por Deus.